Noções básicas sobre características hereditárias. Estaremos tratando desse assunto nesta aula, porque nas próximas aulas estaremos estudando reprodução e precisamos conhecer alguns conceitos sobre hereditariedade para que possamos compreender melhor o processo de reprodução que iremos estudar futuramente. Aqui temos algumas características hereditárias. Por exemplo, aqui aparece o nariz. Se você observar o seu nariz, provavelmente ele é bem parecido, ele tem o formato do nariz do seu pai, ou da sua mãe, ou de alguém dos seus avós, alguns dos seus avós. E isso porque você herdou, então aqui essa característica, você herdou do seu pai. Então essa característica que você herdou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós, são chamadas de características hereditárias. Também a cor do cabelo, então a cor natural do seu cabelo foi herdado provavelmente do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós. Então de alguma forma você herdou essa característica de cabelo, então por isso é chamado de características hereditárias, porque são características que você herdou. Essas duas características aqui são visíveis, observáveis. Você pode notar observando elas, observando-se no espelho. Já tem outras características que não dá para observar, como por exemplo o grupo sanguíneo. Então, o seu grupo sanguíneo tem a ver com o grupo sanguíneo dos seus pais. Por quê? Porque você herdou essa característica do seu pai. Então, tem características que são observáveis e outras não. Por exemplo, outra não observável, um problema de saúde genético. Então, não são observáveis, mas são herdadas também, são características hereditárias também. Sempre se soube que essas características hereditárias eram transmitidas de pai para filhos, mas acreditava-se que era apenas uma mistura dessas características que apareciam nos filhos, como características secundárias. Mas Gregor Mendel, um geneticista que viveu em 1822 a 1884, foi o responsável pelo avanço sobre os estudos das características hereditárias no século XIX, através de inúmeros experimentos. Ou seja, os avanços nos estudos sobre as características hereditárias aconteceram através dos estudos, dos experimentos de Gregor Mendel. Ele é considerado o pai da genética. Ele é considerado pelos cientistas, pelos geneticistas, como o pai da genética. O que é herdado pelos descendentes são genes. As características hereditárias não são apenas misturas para gerar filhos com características hereditárias intermediárias. Ou seja, aquelas características hereditárias não é apenas mistura, não são apenas misturas que aparecem ali nos seus descendentes, nos filhos. Ela está relacionada com unidades fornecidas por ambos os pais a cada um dos seus descendentes. Essas unidades recebem o nome de genes. Os genes compõem o material genético contido nas células e são eles os responsáveis pelas características hereditárias ou genéticas. Está escrito genes, mas a leitura correta dessa palavra é gens. Gens. Por isso ela está aqui em destaque, em itálico, porque é uma palavra estrangeira. Então, os genes compõem o material genético contido nas células. Todas as células possuem material genético, e esse material genético está contido nos genes.
Esses genes são responsáveis pelas características hereditárias ou genéticas de um indivíduo. Os genes são responsáveis por condições necessárias para o funcionamento do metabolismo celular. Ou seja, todas as atividades que a célula vai realizar são atividades que foram programadas pelos genes. São atividades determinadas pelo material genético, no caso, pelos genes. E para o desenvolvimento das características de um indivíduo. Ou seja, aquelas características secundárias de um indivíduo, aquelas características de um indivíduo, são resultado do comando, das ordens, das instruções contidas nos genes. Fatores ambientais também intervêm nesse desenvolvimento e podem modificar as características de um organismo. Fatores existentes no ambiente podem alterar as informações contidas nos genes e as características que o indivíduo poderiam apresentar podem ser alteradas, mudadas. Mutações gênicas são fontes de novos genes. Existem fatores capazes de alterar os genes, como eu disse anteriormente. Exemplo desses fatores: radiação solar ultravioleta, radiação nuclear e algumas substâncias químicas contidas no cigarro, por exemplo, podem alterar os genes, a informação contida ali nos genes. Essas alterações são chamadas mutações gênicas ou simplesmente mutação, ou seja, quando o código genético de um indivíduo é alterado, é modificado, então dizemos que esse indivíduo sofreu uma mutação genética. Tá certo? Existe uma área da biologia chamada genética que tem a função de estudar os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes. Então, o geneticista, né, que é formado aí em genética, ele estuda, né, é um profissional que estudou os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes, ou seja, de pais para filhos. Então, você pode futuramente se tornar um geneticista. Então, você vai ter que estudar biologia e se especializar na área da genética. Então, você vai conhecer muita coisa aí sobre genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes. As mutações sofridas por um organismo pode ser benéfica ou prejudicial. E pode não ser benéfica ou não ser prejudicial, né? Ficar aí no intermediário. As mutações benéficas trazem benefício para o organismo. Exemplo, uma mosca que resiste ao inseticida. Então, essa mosca resistente a determinado inseticida, ela pode começar a se reproduzir. E aquela capacidade, aquela característica que ela tem de resistir ao inseticida é transferida para os descendentes dela. E aqueles descendentes delas, quando crescerem e se reproduzirem, vão ter esse código genético, vão ter essa resistência ao inseticida. Então, aquele inseticida não mais vai ser eficaz contra aquele tipo de mosca. Por quê? Porque ela sofreu uma mutação genética. Ela é uma mutante. Então, pode acontecer isso. Nesse caso, a mutação foi benéfica para a mosca. Já na mutação prejudicial, inviabiliza o funcionamento saudável do corpo e pode levá-lo à morte. Por exemplo, um gene,
É um indivíduo que o material genético dele sofreu uma mutação e essa mutação deixou ele incapaz de produzir determinada substância. Então, o que é que acontece? Esse indivíduo pode morrer. Então, essa mutação para este indivíduo foi prejudicial. Importância das mutações. Elas são importantes para o aparecimento de variações genéticas responsáveis por novas características em uma espécie. Se não fossem as mutações, então todas as espécies, todos os indivíduos de uma espécie seriam idênticos, iguais. Se o material genético das espécies não sofresse alterações, então todas as espécies, né, todos os indivíduos de uma mesma espécie, seriam iguais. Mas graças a mutações é possível um organismo ser diferente do outro. Por exemplo, é possível um indivíduo ser mais alto, outro ser mais baixo, ou um ser mais saudável, outros ser menos saudáveis. Então isso acontece graças às mutações. Pode acontecer graças às mutações. Divisão celular. As células têm a capacidade de sofrer divisão, ou seja, originar novas células. Essas divisões permitem o crescimento do corpo, ou seja, o nosso corpo cresceu porque nossas células se multiplicaram. De uma única célula se formaram os mais de 300 trilhões de células que um adulto possui. Uma pessoa adulta possui mais de 300 trilhões de células. E todas elas se originaram de uma única célula, como a gente vai ver em aulas posteriores. A substituição de células mortas ou lesadas, ou seja, as células que morrem e são descartadas pelo nosso organismo, elas são substituídas, ou seja, novas células ocupam o seu lugar. E isso é possível graças à divisão celular. A formação de gametas, ou seja, de espermatozoides e ovócitos, também acontece por meio de divisão celular. As células se dividem e formam os gametas, tanto a masculina, que é o espermatozoide, e a feminina, que é o ovócito. É algo que a gente vai ver também nas próximas aulas. Divisão celular. São dois tipos de divisões celulares, a mitose e a meiose. Na mitose, uma única célula, chamada de célula-mãe, vai originar duas células idênticas a ela. Esse tipo de divisão celular é o responsável pelo crescimento. Isso mesmo, seu corpo cresce devido a esse tipo de multiplicação celular. Um dia você foi uma única célula. Hoje você é mais de 200 trilhões de células. Quando você atingir a idade adulta, você terá mais de 300 trilhões de células formando o seu corpo. Além de proporcionar o crescimento, vai proporcionar também o reparo de células mortas e lesionadas. Essa divisão aqui, chamada de divisão meiótica ou meiose, a célula-mãe vai sofrer divisões e originar 4 células filhas diferentes da célula-mãe. Então, note aqui, ó, a célula-mãe com o material genético dela. E observa aqui que além de haver mistura de material genético, cada uma ficou com a metade do material genético da célula-mãe. Olha aqui, ó, essa ficou com a metade. Olha aqui, ó, essa aqui com a metade. E ainda houve mistura
de material genético no processo de divisão. Esse tipo de célula aqui é o tipo que vai, esse tipo de divisão celular aqui é o tipo de divisão que vai originar o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito, ou seja, as células reprodutoras do organismo são formadas a partir dessa divisão celular aqui apresentada. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece na reprodução humana. Então aqui ó, o ovócito e o espermatozoide. O material genético do ovócito vai se combinar com o material genético do espermatozoide e formar uma nova célula chamada zigoto. Essa célula aqui vai ter metade do material genético da mãe, porque é o ovócito. O ovócito é produzido pela mulher. Então esse ovócito tem metade do material genético da mãe. Aqui é o espermatozoide. Só os homens apresentam o espermatozoide. Então o espermatozoide tem metade do material genético do pai. Então vai juntar as duas metades de material genético, as duas partes de material genético, vão ser misturadas e formar uma nova célula com a combinação do material genético dessas duas células aqui. Essa célula aqui é o zigoto. Um dia você foi uma célula dessa. Você é a mistura do material genético da sua mãe, que veio através do ovócito, e do material genético do seu pai, que veio no espermatozoide. Dos dois materiais genéticos se formou uma nova célula com uma nova combinação de material genético. Então você é o resultado da combinação do material genético da sua mãe e do seu pai. E foi nesse momento aqui, chamado de fecundação, que houve essa combinação de material genético. E você é o que é hoje, graças a isso. Gente, essa célula aqui ó, vai começar a sofrer mitose, vai se formar duas células. Aquelas duas células vão sofrer mitose e formar 4 células e assim sucessivamente, até chegar a trilhões de células, tá certo? Até atingir a vida adulta, ok?